Olá, somos o Headache for All e no episódio de hoje vamos discutir sobre um tema muito importante que é a primeira consulta em dor de cabeça. Um momento que geralmente envolve bastante expectativa, porque os pacientes nos procuram com a intenção de resolver alguma demanda, descobrir o que eles têm, se o que eles têm é grave, o que é necessário fazer, qual é o tratamento necessário, se aquilo pode piorar ao longo do tempo, ou vieram porque aconteceu algum caso grave na família envolvendo alguma complicação neurológica e querem saber se aquilo pode acontecer com eles também. Então, existe uma série de questões que a gente precisa discutir e vamos falar sobre elas aqui hoje. E é muito importante isso que você está dizendo, porque a gente sabe que, falando de enxaqueca, né, uma doença tão prevalente que acomete 15% da população mundial e que apenas, alguns estudos falam de 2 a 14% apenas dos pacientes recebem um tratamento preventivo. Então, aqui a gente está falando com o paciente, estamos falando com os profissionais de saúde, tanto da importância de procurar o atendimento, de passar pela consulta, a importância de uma consulta completa para que o paciente receba um diagnóstico, porque ele com o diagnóstico ele vai ser redirecionado ali, né, com relação ao tratamento correto, e a gente vai diminuir aí o impacto, né, da dor de cabeça na jornada desse paciente, melhorando a qualidade de vida. Que dor de cabeça é um sintoma super comum, né? Isso aqui a gente já debateu de forma bem importante em outros episódios. Mas a gente entende que ainda é uma queixa muito subestimada, né? Então, os pacientes passam, de fato, anos por uma jornada muito conturbada, diversos profissionais, diagnósticos inadequados, medicações com efeitos adversos, e aí trazendo uma baixa adesão. Então, gera um caminho muito frustrante, muitas vezes, né, com desistência dos pacientes, com aquela sensação de que realmente não tem solução para o seu problema, porque, de fato, eles não tiveram uma compreensão do problema real que eles estão vivenciando. E diante disso, né, eu acho que surge a pergunta de quando procurar um neurologista diante da queixa de dor de cabeça, como a Renata colocou, uma queixa tão comum, seja em qualquer ambiente de assistência à saúde, atenção primária, muito frequente nas emergências. Primeiro, eu acho que vale destacar que esses encontros, essa chegada do paciente, por exemplo, numa atenção primária, numa emergência, muitas vezes há aquele momento chave do primeiro contato do paciente com dor de cabeça, e aí cabe ao profissional de saúde reconhecer a necessidade de encaminhar para o especialista quando essa houver. E aí, quando é que a gente precisa encaminhar o paciente com dor de cabeça para uma avaliação com o neurologista? Nós temos, é muito comum a queixa daquela dor de cabeça normal, os pacientes costumam falar, todo mundo já enfrentou dor de cabeça, né? Provavelmente, se a gente perguntar numa sala de 100 pessoas, 99% das pessoas vão ter enfrentado algum tipo de dor de cabeça, seja relacionado eventualmente a um quadro infeccioso, ou realmente você fala que dores de cabeça que são um problema em si, né, que a gente chama de primária. Então, quando eu que tenho dor de cabeça devo procurar? E quando eu que estou atendendo o paciente num pronto-socorro, numa atenção primária, devo encaminhar para o especialista? Nós temos, inclusive, uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, em que foi estabelecido um número de 3, né? Então, a partir de 3 dias com dor de cabeça ao mês, não 3 crises, mas 3 dias com dor ao mês, esse paciente ele já deve ser avaliado por uma avaliação especializada. Fora isso, obviamente, dores de cabeças novas, dores de cabeças com outros sintomas associados, então dores de cabeças importantes que surgem, o paciente que não tinha uma dor e ele inicia uma dor de cabeça nova. Esse paciente ele também deve ser avaliado, porque isso já, como a gente vai destrinchar um pouquinho, ele já leva para possíveis outros diagnósticos. Então, para aquele paciente que tem dor de cabeça com frequência e considera dor de cabeça normal na sua vida, a gente estabeleceu um número arbitrário, mas que a gente recomenda que a procura para assistência à saúde em dores de cabeças novas, com sintomas diferentes associados. E caso, obviamente, você tenha dúvidas, o ideal é sempre procurar um neurologista para uma avaliação especializada. E é muito interessante isso que você está falando, Bárbara, porque para além de simplesmente o paciente buscar o profissional de saúde, né, entender quando ele buscar o profissional de saúde, aí vem uma ressalva para o nosso lado, né? A gente escutar de fato o que esse paciente tem a nos dizer, né? Então, muitas vezes o paciente vai trazer a sua queixa, né, que muito mais de um sintoma é uma história de dor, né?
muitas vezes são pacientes que vêm por longos anos sofrendo com dor. Então, é preciso que a gente tenha uma escuta ativa, né, acolhedora para esse paciente. E mais do que saber o que está errado com o paciente, né, é o que eu devo orientar e perguntar corretamente para abordar, de fato, na forma mais integral essa queixa. E que eu consiga, então, abordar e dar um direcionamento para aquela condição, né, para aquele sofrimento desse paciente que está nos procurando. Então, a história clínica desse paciente, né, escutar adequadamente a queixa, deixar o paciente falar livremente sobre aquela queixa, né, sem tantas pausas no primeiro momento, e depois, então, começar a fazer um direcionamento para que a gente entenda, é uma das partes mais importantes, né? Pode colocar de forma aberta para que o paciente expresse, né, por que ele procurou aquela consulta, né, como é que a dor de cabeça dele se comporta, e deixar, então, ele falar livremente, né? Naturalmente, fazer a ressalva de que você pode fazer algumas interrupções para direcionar melhor aquela queixa, mas tentar deixar o paciente livre, né, para se expressar. Eu ia falar justamente sobre isso, Renata, assim, sobre querer entender um pouquinho como vocês conduzem. Acho que a Renata já pincelou aí como é que ela faz, que é mais ou menos como eu também acabo fazendo, mas queria ouvir dos meninos também. Então, aquela primeira etapa de você perguntar por que o paciente veio, né, e deixar ele contar livremente, deixar ele tomar o tempo dele para falar. E já colocando aí que a primeira consulta de cefaleia, ela não é simples, né? Então, a gente vê que é uma queixa, muitas vezes, menosprezada até pelos colegas neurologistas que não gostam da área, né? Então, não valorizam, eventualmente fazem uma consulta rápida, em que você não vai conseguir abordar toda a dimensão da dor de cabeça. Então, vai levar tempo, realmente, você precisa escutar o paciente. Então, pelo que eu entendi, a Renata falou que faz uma parte inicial aberta, depois ela tenta direcionar. Eu queria ver com os meninos como é que é esse direcionamento, como é que eles fazem. Se vocês têm um roteiro mental, eu tenho o meu roteiro mental do que é que eu vou perguntando depois, assim, né, destrinchando. E aí, pra gente falar um pouquinho, acho que do ponto de vista prático, como nós nos colocamos ali na consulta. Esse ponto que a Renata trouxe é muito interessante, que é essa parte inicial da escuta ativa. Né, que a gente nem sempre o real motivo de buscar ajuda, ele é imediatamente identificado e o próprio paciente fala, porque é preciso primeiro criar uma conexão e se sentir à vontade a expor as suas fragilidades e os seus medos para aquele encontro, né, que o médico até aquele momento é um estranho, né, então como geralmente é um problema que impacta muito a vida do paciente, é necessário uma conexão inicial até ele se sentir à vontade e expor um pouco mais da intimidade dele. Então, essa fase da escuta ativa, ela é fundamental para criar esse vínculo. Então, a partir desse momento em que você se dispõe a ajudar e o paciente se sente acolhido, já que boa parte dos pacientes revela que depois de primeiros contatos médicos, não só na neurologia, mas em outras especialidades, não sentiram que as suas dúvidas foram sanadas ou que as suas queixas foram acolhidas de forma empática. Então, uma vez criada essa conexão, em que o paciente fala livremente sobre aquilo que está preocupando, a gente se dispõe a preciso fazer algumas interrupções para perguntar os detalhes que eu preciso para poder estabelecer um diagnóstico. Né? E que, especialmente no campo das cefaleias primárias e da cefaleatria, né, como a gente já falou em outros vídeos, nós não temos marcadores, então não é tão simples diagnosticar. Boa parte dos diagnósticos, eles surgem da entrevista clínica, então de informações que a gente tira através da conversa, da anamnese, né, que é essa entrevista médica, que tem esse nome de anamnese. Então, uma série de detalhes precisam ser questionados, né? Especialmente quando a dor começou, né? Então, Welber, como você entra nessa trilha da dor de cabeça? Eu acabo conduzindo bem nessa linha também. E eu gosto de começar determinando ali quando o paciente começou a sentir essa dor de cabeça. E logo eu pergunto há quanto tempo ela piorou, de quanto tempo ela está trazendo maior incapacidade para o paciente. E pergunto se ali houve alguma mudança de padrão. Então, a minha anamnese, ela, né, a parte em que eu começo a interrogar o paciente de fato, ela começa ali para poder entender se houve ou não mudança de padrão, para poder entender as características da dor do paciente.
A partir dali, eu começo a perguntar de forma bem sistemática a característica da dor. Localização, se tem alguma coisa que avisa que a dor vai vir, se alguma coisa, algum sintoma neurológico aparece, alteração visual, dormências, localização da dor, se ela migra, se ela lateja, se ela é pulsátil, intensidade, se ela interrompe as atividades do dia a dia, se o paciente prefere buscar o repouso, sintomas associados. E disso, eu pergunto sobre todas as características de uma ou mais dores de cabeça que o paciente, às vezes ele fala que tem 1 ou 2, 3 padrões de dor de cabeça. Então isso para mim é essencial, eu acredito para todos nós, né? Como o Rei disse, a gente não consegue ver a dor do paciente, então a gente precisa de interrogar de fato e entender isso. E a partir de bem caracterizada a dor de cabeça e a temporalidade e a presença ou ausência de mudança de padrão, começa ali no interrogatório sintomas informações importantes, né, dentro da dor de cabeça. Então, presença de outras dores, como cervicalgia, outras dores no corpo, padrão de sono, presença de sintomas relacionados, né, à mastigação, à TM, apertamento dentário, dor nessa região, né, da TM. Pergunto também sobre hipermobilidade, é uma questão que está dentro da minha anamnese, perguntar sobre a flexibilidade do paciente, isso traz informações importantes para a gente. Pergunto sobre tontura, sobre fadiga, sobre cansaço, alterações do humor, a gente já abordou aqui no Headache for All sobre a importância do contexto biopsicossocial do paciente, então questões de ansiedade, depressão e outros sintomas também precisam estar na nossa anamnese. É mais ou menos assim, eu penso mais ou menos parecido com você, né? Eu acho que assim, então, de forma sistemática, até para o paciente saber o que ele precisa dizer, né? Já que a gente pode ter paciente também, né? Ouvindo a gente aqui Então a gente precisa caracterizar a nossa dor, né? O médico vai querer saber onde dói, como dói, né? O que a gente chama de padrão, do que o Elber chamou de mudança do padrão, é mudar o como dói, doía de um jeito, dói de outro. A intensidade dessa dor, como ela me incapacita, se tem sintomas associados. Na enxaqueca, alguns sintomas mais famosos, como incômodo com cheiro, incômodo com barulho, a luz piorando a dor de cabeça, tonturas. Mas tem uma coisa que você não falou e que sempre acho que gera dúvida para todo mundo, inclusive para quem não é especialista, que é a pergunta de milhões, né, sobre frequência. Como é que vocês abordam frequência de dor de cabeça? Eu tenho uma estratégia que aprendi ao longo da minha formação e que realmente acredito que hoje em dia é a estratégia que eu mais uso, que é perguntar quantos dias o paciente fica sem dor, sem nenhum tipo de dor de cabeça, quantos dias você dorme e acorda e aquele dia você não teve nenhum tipo de dor de cabeça, porque é muito comum o paciente nos trazer e lembrar, pelo viés realmente de memória, daqueles dias das dores mais incapacitantes, das famosas crises. Mas geralmente ele fala que tem outras dores de cabeça. Não, mas tal dia eu tenho uma dor de cabeça leve, um peso na cabeça. Mas não, eu também tenho dor naquele outro dia. Então, várias vezes eu faço a primeira pergunta para ele me contar qual a frequência que ele vai me reportar. E aí depois eu jogo a pergunta e falo, então quer dizer que se você me diz que você tem 10 dias de dor ao mês, 20 dias do mês você passa sem dor alguma. Você dorme e acorda sem dor. Na maioria das vezes ele fala, não é bem assim, eu também tenho outras dores de cabeça, nesse dia eu também tenho peso e você acaba às vezes reduzindo, aumentando a frequência. Porque pra gente é importante qualquer tipo de dor de cabeça, aquele peso leve, ou seja, as crises mais intensas. Queria ver, e assim, a estratégia do diário, né, é uma estratégia muito interessante. Nós utilizamos muito, mas é difícil que na primeira consulta, né, o paciente traga um diário. Na verdade, eu acho que ali, né, a partir daquele ponto que a gente orienta o diário e que nas consultas subsequentes ficará mais fácil a gente seguir, já que a gente tira essa questão da memória. Mas e como é que vocês fazem? É realmente difícil para vocês também essa questão da frequência? Eu acho que é difícil e eu vejo, principalmente os não especialistas, tendo bastante dificuldade com relação à frequência, né? É um dado bastante relevante, né? É algo que nos norteia bastante. É um dos nossos alvos de desfecho, né? Reduzir, controlar a intensidade e frequência de crises. Na primeira consulta, de fato, é esse desafio. O paciente muitas vezes vem com aquela queixa específica, né? Que a gente tenta detalhar, como vocês já bem pontuaram, mas muitas vezes o viés de memória, como você bem pontuou, é falho. Né? Então ele não veio nem preparado para dizer quantos dias de dor ele tinha, ele só sabe que a dor incomoda, que muitas vezes incapacita e ele está ali buscando ajuda, né? Então é nesse momento que a gente tem que valorizar, né, esse dado para o paciente e mostrar a importância dele no manejo.
né, de como isso vai ajudar, de fato, a nossa estratégia, né? Então, eu acho que o diário ele precisa ser muito valorizado. Ele é um instrumento simples, né? Se a gente parar para pensar, o paciente basicamente vai considerar ali a frequência, a intensidade, mas como ele é relevante, né? E como ele norteia o nosso segmento. Então, o paciente precisa entender, ele sair da consulta entendendo a importância do registro daquele dado, né? Não dá para simplesmente a gente confiar na memória entre consultas. Muitas vezes a consulta é a cada 30, 60 dias, né? Quem vai recair em memória nos últimos 60 dias, né? Quantas dores eu tive nesse período? Então, assim, eu acho que nós, enquanto neurologistas, né, sobretudo especialistas em cefaleia, nós precisamos reforçar a importância, né, de um registro de diário. Hoje em dia nós temos, por longas datas, nós contamos com os modelos em papel, hoje em dia tem modalidades eletrônicas, né? Os pacientes têm vários devices que podem registrar, né? Às vezes eu sugiro até no notas do celular ou em algum, enfim, de fato que ele registre de alguma forma, né? Porque isso vai ser muito importante para traçar a nossa estratégia. Tá? E eu acho que além da frequência, além de caracterizar muito bem a dor, que eu acho que isso é um ponto central da consulta, né? E realmente é o que vai ali nortear o restante, mas a gente também precisa ter muita atenção para os antecedentes, né? Então, pacientes com algumas comorbidades, né, que vocês já citaram algumas, né, comorbidades psiquiátricas, né, comorbidades do sono, outras comorbidades metabólicas, podem, né, cursar com dores de cabeça. Nós sabemos que alguns medicamentos também podem favorecer e facilitar aparecer certas dores de cabeça, alguns hábitos, né? Então, eu acho que além história familiar, né? Se na família existe história de dor de cabeça, né? Seja primária ou secundária, eu acho que isso é muito relevante também para traçar e entender se faz sentido diante da queixa daquele paciente. Então, é algo a mais que devemos, né, valorizar na história clínica, os antecedentes dos nossos pacientes. Renata, eu vou polemizar um pouquinho, então. Você falou um pouco dos hábitos, né? E gatilhos. Como é que vocês abordam? Eu acho que é muito comum o paciente trazer já na primeira consulta, as possíveis explicações para as dores de cabeça, né? A alimentação, acho que de longe, o que é mais trazido, assim, na primeira consulta, ou a relação, né? Ou realmente as alterações de humor, que como a gente falou, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso em outro episódio. Como é que você faz, Reinaldo, com relação à alimentação? Você pergunta sobre alimentação, pergunta sobre se associa à alimentação, você prefere não perguntar. Eu, já falando um pouco sobre o que eu falo, em geral eu falo para o paciente, eu não te perguntei porque para mim é menos importante o que você come, porque a gente tem entendido cada vez mais que existem sim alimentos individuais, né? Que podem funcionar como gatilhos individuais, mas eu costumo não abordar alimentos específicos na minha consulta. E quando o paciente demanda, às vezes questiona sobre um nutricionista específicas, eu falo que a gente sim pode tentar uma estratégia alimentar, de uma alimentação saudável, mas que eu não sou uma pessoa que favoreço evitar esse ou aquele tipo de alimento. Eu não sei como é que vocês abordam, eu queria ver um pouquinho aí do Reinaldo, como é que ele faz com relação à alimentação, se ele já pergunta o que come. Já a hidratação é algo que eu pergunto ativamente, né? A quantidade de água, se bebe, porque é algo que do meu ponto de vista faz muito mais sentido com relação à dor de cabeça. Então esse tema realmente gera debates interessantes, porque isso foi um paradigma antigo dessa questão de tentar associar sempre o que piora, o que melhora, foi chocolate, foi álcool, né? Se existe alguma coisa que causou essa crise. E do ponto de vista prático, os pacientes já trazem que eles tentaram evitar todas essas exposições e mesmo assim continuaram tendo dor. Ou o contrário, eles se expuseram a esse suposto gatilho e não tiveram dor todas as vezes. Então, na maioria dos casos, isso não se mostrou consistente, inclusive em estudos científicos. Então, não foi uma coisa 100% determinada que aquilo vai causar a minha dor ou não. Então, o que eu costumo fazer? Quando surge espontaneamente, eu explico dessa forma para o paciente, em que não existe essa comprovação, que tanto a evitação não é uma garantia de que não vai haver, quanto a exposição também não é uma garantia que vai ter a crise. Então, é uma coisa muito pessoal, né?
Mas o que acontece? A consulta com o neurologista é uma consulta médica. Nosso objetivo é promover saúde. Então, a partir do momento em que eu identifico que existe um comportamento alimentar que não é saudável, desejável, eu encorajo a melhorar. Então, o consumo de chocolate não deve ser excessivo. O consumo de álcool também não. O consumo de açúcares também não. De gordura também não. Que geralmente são os alimentos que são apontados como os causadores das crises. Então, você tendo uma vida saudável, você vai melhorar a sua saúde como um todo. Então, essa é a linha que eu costumo seguir. E você, Renata? Eu acho que é bem por aí, né? Eu sempre oriento, e geralmente os pacientes que trazem essa queixa em relação à alimentação, à hidratação e outros hábitos, são aqueles pacientes que têm cefaleias recorrentes, né? Classicamente as cefaleias primárias, a enxaqueca, né? É a grande vedete dos consultórios. Então, eu sempre tento orientar que, como qualquer doença crônica, né? E aí é o nosso papel médico da promoção de saúde, a gente orienta bons hábitos, né? Então, ter uma boa rotina de sono, ter hábitos adequados de hidratação e alimentação, né? Isso sempre vai trazer um controle mais positivo, né? Mais adequado para o controle. Assim, não que seja um tratamento específico daquela condição, mas certamente cultivar bons hábitos será uma medida adjuvante nos nossos tratamentos. Então, eles sempre são recomendados, eles sempre são bem-vindos, mas também não faço distinção de alimentos, não recomendo dietas específicas, nem exclusão de alimentos da dieta, né? Embora alguns pacientes façam ali as suas associações insistentes com alguns alimentos como chocolate, vinhos, queijos, né? Então, mais uma vez, a gente reforça, como o Reinaldo falou, né? E tento tirar da memória do paciente que algumas vezes nessas exposições ele de fato não apresentou, né? Então, que não seria diretamente uma relação de causa e efeito e que não teria uma recomendação específica para a exclusão de alimentos determinados. E dentro desse contexto de anamnese ainda, um assunto que está sendo bastante discutido dentro dos grupos de neurologia é a questão da abordagem da fé, da espiritualidade dentro do consultório. E falando aí de alimentação, né, a gente sabe que algumas religiões tem a questão do jejum, a gente está falando da quaresma também. Então, acho que é um ponto interessante da gente abordar, identificar, respeitar, né? Porque a gente está falando de dores de cabeça, né? Que podem ser desencadeadas mesmo pelo jejum prolongado, alguma coisa nesse sentido. Mas se está relacionado aí com a espiritualidade, a crença do paciente, a gente precisa de respeitar, né? E um outro ponto bastante importante aqui, né, de abordagem com relação a isso, e eu reforço, tirar essa questão de causa-consequência. Então, entender que a obesidade é um fator de risco de cronificação, mas ela não é a causa da dor. Então, a perda de peso, ela vai contribuir, mas ele não tem dor porque é obeso. A mesma coisa com relação ao sedentarismo, ele não tem dor porque é sedentário, mas com certeza a atividade física pode contribuir. E para a gente dar seguimento na questão, né, da consulta com o neurologista ou com o generalista, porque a gente tem que lembrar que é uma doença altamente prevalente no Brasil e no mundo. Nós não temos especialistas o suficiente, né? Então é interessante ter essa consciência de que o médico da atenção primária, outros especialistas, muitas das vezes vão estar de frente com os pacientes, né, com dor de cabeça e vão abordar. Eu acho que é interessante que o paciente leve até a consulta, né, de forma bastante clara, e que o médico também interrogue, além das doenças pré-existentes, as comorbidades que ele apresenta, todos os remédios e hormônios e suplementos que ele usa, porque a gente sabe que ter isso de forma muito clara ali no consultório pode influenciar. Como é que vocês têm abordado essa questão, até com relação a múltiplas suplementações, né? Vocês têm interrogado isso tem impactado no consultório de vocês, no dia a dia? Como é que tá? Então, eu pergunto sobre tudo, e sobre medicações, sobre suplementações, sobre o uso de pré-treinos, de estimulantes em academia, de suplementações em academia. E eu costumo fazer também esse reforço, igual eu faço com a frequência. Então, quer dizer que diariamente você só toma isso. Você não toma nenhum outro remédio. E, obviamente, a pergunta também sobre o uso dos analgésicos. Que aí a gente fica, às vezes, meio dividido entre quando perguntar, né, na anamnese, na descrição da dor. Eu costumo mais perguntar, eventualmente, lá na descrição da dor, do uso dos analgésicos, da quantidade de analgésicos, quais analgésicos ele utiliza. Ou
se eu não fiz naquela etapa da anamnese, é aqui que eu pergunto também os analgésicos, porque a gente vê, às vezes, paciente usando analgésicos diários, como remédios ali de suporte para o dia, né? Um paciente que toma dipirona diária, toma uma medicação combinada, às vezes até os triptanos diariamente. Então, eu pergunto de remédios, e tem sido cada vez mais comum, né? E muitas vezes interpretados como não medicações, né? Suplementações, principalmente suplementações. Então, eu peço para ver também a composição, exatamente, a composição, como a Renata falou aí. Porque já vi pacientes falarem, não, mas eu passei no médico que passou uma suplementação, é tudo natural. Quando você vai para as descrições, né? Recente eu tive um caso de consultório que tinha Venvance, por exemplo, numa suplementação, numa das fórmulas que nem o paciente sabia que tinha Venvance. Então o paciente às vezes está tomando aquelas suplementações para emagrecer que ele nem sabe o conteúdo. Então ele não traz porque ele desconhece o que é aquilo, né? Então aí eu peço, você tem a receita, às vezes resgata na conversa do WhatsApp lá com a empresa que você solicita. Quando você vai ver os descritores, como o Venvance, ele pode aumentar a dor de cabeça, né? Que é um remédio que se usa para TDAH, tem um efeito de emagrecimento, tem sido utilizado para emagrecimento por algumas pessoas, utilizando em fórmulas, esse paciente nem sabia que ele estava tomando, né? E ele tem o potencial de aumentar a dor de cabeça. Então eu checo tudo que está lá nas formulações para a gente saber se tem alguma possível possibilidade pior, inclusive interação com o remédio que a gente vai usar, né? Anticoncepcional é algo também nas mulheres, o método contraceptivo, melhor falando, né? Qual método contraceptivo utiliza, seja um método de barreira, não só pelo potencial de a gente saber de uma relação hormonal e a dor de cabeça, como também a importância, eventualmente, de prevenção de gestação e alguns tipos de medicações que a gente, eventualmente, pode precisar lançar mão para tratamento, principalmente das cefaleias primárias, que podem ter o perfil teratogênico, o perfil de fazer malformação, né, no bebê. Então, quando não tem aí uma contracepção adequada, eu sugiro a contracepção, né? Isso. E sobre os medicamentos para outras doenças, mas agora os medicamentos para a cefaleia, seja ele para enxaqueca ou para cefaleia tipo tensão ou outra cefaleia primária, especialmente do nosso contexto, em que o paciente já fez algum tratamento, já passou por outros profissionais e não teve uma resposta desejável, é importante entender quais medicamentos foram usados, por quanto tempo e em qual dose. Porque às vezes há a impressão de que não ocorreu uma resposta, mas o medicamento foi usado por pouco tempo. Ou o medicamento foi usado numa dose que não era a dose preconizada para melhorar as dores. O que pode acontecer por falhas de comunicação ou por efeitos adversos importantes que fizeram com que o paciente interrompesse precocemente o tratamento. Então, tudo isso é importante antes de descartar um possível aliado no tratamento, que seria um medicamento que não foi utilizado da forma correta e que sempre há a chance de usá-lo novamente, só que da forma preconizada. Exato, Rei. Não só o medicamento, né, Rei, mas também, obviamente, é um medicamento também, mas as terapias injetáveis, né, para enxaqueca. Eu também pergunto como foi aplicado. É comum, às vezes, o paciente trazer um dos tratamentos que a gente utiliza, a toxina botulínica, o relato que já usou a toxina botulínica. Quando você vai questionar, fez uma aplicação única, não investiu naquela terapia, não aguardou o tempo necessário, pergunta sobre os pontos que foi aplicado, porque às vezes apliquei na testa, mas o colega disse, o colega que eu fui, o médico que me atendeu disse que era suficiente, eventualmente uma aplicação para bruxismo, é feito alguns outros pontos a mais em cabeça e é pensado que isso é suficiente quando existe um protocolo fixo para tratamento de enxaqueca. Então, não só o que a gente considera mentalmente mais fácil de imaginar como medicamento, mas também as outras terapias, como foram aplicadas, se foram aplicadas com a periodicidade correta, quanto tempo investiu naquela terapêutica antes de desistir dela, né? Gente, como uma consulta de primeira abordagem à cefaleia traz pontos e estratégias importantes, né? E assim, a gente começa a ver que é uma consulta longa, né? Ela merece ser longa, né? Ela tem escuta, ela tem estratégia, ela tem abordagem de diversos aspectos, não só antecedentes pessoais, familiares, medicamentos, né? E como isso vai influenciar toda a decisão
né, toda a tomada de decisão para que o paciente tenha uma adesão adequada e, quiçá, uma resposta satisfatória, né? E para além disso, desses tópicos que nós já bem abordamos, né, caracterizador, né, no seu tempo de evolução, nas suas características, no uso das medicações, nos antecedentes, a gente precisa ter muita atenção para aquelas bandeiras vermelhas que gritam na história, né, que saltam aos olhos e que muitas vezes vão mudar totalmente o rumo da investigação e até do tratamento, né? Então, existem uma série de sinais e sintomas que nós precisamos buscar ativamente, porque o paciente muitas vezes desconhece que aquelas situações são relevantes ou mesmo que façam parte ali daquele contexto. Então, nós precisamos, né, abordar ativamente certos contextos. Então, se o paciente, que horário, às vezes aquela dor incomoda mais o paciente, ou se ela tem relação com algum tipo de postura, se ele sente durante algum tipo de esforço, né, se ele tem alguma comorbidade que às vezes favorece alguns tipos de dores de cabeça de maior gravidade, se ele tem história de aneurisma, né? Então a gente precisa ter muita atenção e buscar ativamente, né, sem deixar falhar ali as bandeiras vermelhas, né, os famosos red flags, né, sinais de alarme na história desse paciente. Eu acho que conhecer as cefaleias primárias é fundamental, e como o Elber já bem pontuou, uma condição tão prevalente, isso não é obrigação do neurologista, é obrigação do médico.